E esse ponto é muito importante, né, Larry? A figura de um mestre, a figura de um técnico, a figura de uma pessoa que vai acreditar, mesmo quando nós não estamos acreditando. Eu acho que esse ponto é fundamental. Então, agora fazendo esse paralelo com as lideranças, com as empresas, ter alguém para ajudar nesses momentos desafiadores a fortalecer, não que a gente precise do externo para validar algo interno, é muito importante fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa segurança, mas ter uma pessoa para orientar, para potencializar ainda mais os resultados, eu acho fundamental. Qual é a sua visão sobre isso? As pessoas me mandam mensagem, sinceramente, hoje, no meu ponto de vista, eu consigo enxergar melhor essa situação. Tu não sabe, as pessoas mandam mensagem às vezes, né? Eu começo a chorar as mensagens. Tu não sabe que tu transformou a minha vida, né? Tu não sabe. Então, ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem, um pai entrou em contato comigo e ele me disse: pô, eu tirei uma foto contigo no US Open com meu filho, tinha 5 anos, né? Então, e daí ele estava emocionado conversando comigo. E então essa a minha posição hoje de eu sou muito humilde, né, de líder, entendeu? Eu vou ter que me posicionar mais cedo ou mais tarde como um líder, como uma pessoa que fez alguma coisa concreta, né? E que pode deixar um legado maior ainda. Então eu tenho que também entender esse outro processo e para poder dizer assim, puxa, realmente essa parte que tu disse ali de uma pessoa externa contribuir, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que continuar dizendo assim, puxa, eu consigo transformar um jovem, né? Porque antes eu achava que hoje, hoje realmente com tanta coisa está vindo, que eu estou recebendo, as procuras das pessoas, né, em querer me ouvir, né, em querer que Uhum. eu vá na quadra, bata uma bola com o filho dele, entendeu? Essa posição eu estou cada vez entendendo mais que é importante, né? Pô, eu vou dar um Uhum. exemplo para ti, por exemplo, quando eu estava, por exemplo, no circuito, o Tony Pickard, que era o coach do Edberg, entendeu? Uhum. Essa pessoa, ela me influenciou. O Tony Roach, que é o australiano famoso, o Harry Hopman, que faleceu em 82, esses líderes, né? O Tony Pickard, por exemplo, ele conversava comigo e dizia assim, ele me disse uma frase muito importante, que na época me cobravam muito para o Google e para a rede. Né? Então ele falou, Larry, tu tem o melhor jogador de base, não muda, entendeu? Olha só essa frase que mudou, que eu guardo até hoje. Foi em Viena. Uhum. Tá? Então esses líderes também influenciaram a minha vida, né? Que foram, que são, o Pica foi o técnico do Edberg, o Edberg estava saindo do circuito e ele foi um dos caras que eu me apoiei para ensinar o Guga no movimento de perna, né, do Happy Feet, né, que é um movimento da chapa quente, de ficar com os pés em movimento. Então, hoje eu estou acreditando cada vez mais, Ali, que eu ainda tenho um legado para deixar, porque eu estou aprendendo muito aqui nos Estados Unidos com o PGA, né, do que é o do golfe, com os caras conversando muito sobre isso, né? Que os jogadores eles tentam deixar um legado para os que vão vindo, né? Então Uhum. amanhã ou depois eu desapareço, tá? Eu vou para uma outra, uma boa, mas esse legado, eu acho, dessa parte que eu vivi, que é uma coisa concreta, não é abstrata, né? Porque que eu posso falar palavras, mas não existe o concreto. Eu acho que tem que deixar bem claro. Tem que ter o conjunto, porque hoje em dia tem pessoas que dizem, mas não tiveram uma bagagem para realmente validar aquela experiência. Nesse sentido? No sentido que eu vivo muito o concreto, né? Não o concreto de construção. Eu vivo muito o que está acontecendo, né? Por exemplo, o medo. O medo é uma coisa concreta para mim. E a ansiedade é muito abstrata. Né? O empresário, o funcionário que tem responsabilidade, ele vive mais a ansiedade do que o medo. Porque, na realidade, Ali, o medo ele é uma coisa que vai te atingir, uma coisa concreta. E o tênis te mostra isso. Né? Então, essa Uhum. ansiedade, dominar essa ansiedade nos negócios,
ela precisa ser o cara que está nos negócios, ele precisa ser associativo mais do que ser desassociativo, entendeu? Porque o ser é abstrato total. Eu vou Fica por aí. gastando muito tempo imaginando cenários que a maior parte das vezes não vai acontecer. Não, exatamente. Exatamente. Sofre por antecedência. Tu pode ser, vamos, digamos assim, 20% desassociativo, né? E 80% associativo, né? Porque eu fazia sempre meus testes com meus jogadores. O Google, os testes dele deu tudo associativo, que era um cara que ele não pensava muito no ser. Mas por quê? Porque ele teve um cara que era louco, que pegou ele com 14 anos e não deixou entrar nada desassociativo na cabeça dele, né? Então, vai dar certo, vai dar certo. Então, é bem por aí. O concreto, o abstrato, tá muito em jogo, né? Então, nós temos que entender bem isso hoje, para esse mundo do um pouco artificial que está rolando, né? Tá bastante artificial, muitas coisas artificial, né? Mas é É por aí. verdade, é verdade.